Henker que vive duas vezes. Capítulo 672. Destruição da lenda, 6. E a parte B7 de Tears of Grief. Está aqui. Mas acho que o tamanho não cabe? Tente raspar essa parte. Ei, alguém sabe onde está o freio rompido? Isso está aqui. Como você pôde deixar isso aqui? Temos que estudar o motor e seus fatores de combinação agora mesmo. Em um mundo totalmente escuro, o trabalho dos mestres artesãos centrados em Enova e Anastasia estava chegando ao fim. Eles receberam apenas 12 horas no máximo, então alguém pode até se perguntar como eles poderiam ter feito algo corretamente. Mas Yon-Woo preparou muitas peças ao lado de Enova, e o fluxo do tempo aqui foi completamente isolado do mundo exterior. Assim, o tempo sentido pelos mestres artesãos já equivalia a alguns dias. Eles estavam mental e fisicamente cansados, mas continuaram martelando sem descanso. Como que para mostrar como eles conseguiram o título de mestre artesão, cada produto que eles criaram exibia um alto nível de acabamento. Obra-prima eterna, indicador do tempo, foi criada. Obra-prima eterna, mármore de jade imbuído de azul, foi criado. A colaboração entre os mestres artesãos aumenta a eficiência em mais de 300%. Obras-primas eternas estão sendo criadas uma após a outra. É um momento lendário que permanecerá na história. Devido ao efeito de correção, a resistência do mestre artesão se recupera 40% mais rápido. A taxa de consumo mental diminui em 60%. Todos os itens que estão sendo criados são artefatos definidos. Se combinado como um só, pode causar uma forte ressonância. Eles são objetos que todos os deuses e demônios cobiçam especialmente como itens divinos. Quando oferecido como oferenda, os poderes divinos do alvo serão amplificados e uma grande bênção será abençoada sobre os criadores. Anastasia foi responsável pelo processo geral e Enova foi responsável pela velocidade e qualidade do trabalho enquanto gerenciava os detalhes. Então, Tang, enquanto Enova balançava o martelo enquanto mordia o cano curto. A última obra-prima eterna, dispositivo derivativo de unidade de quebra de jade, foi concluída. Finalmente, apareceu a tão esperada última mensagem. Ruff, Enova soltou um suspiro profundo. Graças a isso, ele liberou a fumaça do cigarro que guardava nos pulmões. Seu olhar estava fixo apenas no disco balançando na bigorna. Enova, isso é. Oh, você finalmente terminou? Você provavelmente não teve tempo suficiente, mas completou a tarefa, como esperado de você. Os mestres artesãos reuniram-se em torno da obra-prima concluída de Enova e ficaram maravilhados. Claramente, Enova acabou de criar um item que era incomparável mesmo entre as obras-primas concluídas até agora. Como tal, o objeto que nasceu agora ocupava a posição mais singular entre os concluídos, sendo também a parte mais importante da foice. No entanto, todos esses elogios soaram como zombaria para Enova. Dispositivo derivado de unidade de quebra de jade. Tipo, suporte. Classificação, imensurável. Descrição, um dispositivo feito para auxiliar e conduzir um item específico. É um item que muitos deuses e demônios cobiçarão como substituto se for divulgado ao mundo exterior por causa de sua tecnologia que é grande o suficiente para lidar e controlar grandes quantidades de poder sagrado. Infelizmente, porém, a durabilidade não parece ser muito boa. Por que todos vocês têm tanto a dizer apenas sobre um item descartável? Em vez disso, concluam o resto do seu trabalho. Assim como o nome indica, Jade Breaking refere-se à destruição de jades. O dispositivo derivativo de unidade de quebra de jade era um dispositivo de controle que poderia extrair o poder do Darkness Jade, que se tornaria o núcleo da foice. Considerando quanto tempo e força mental foram necessários para projetar e produzir isso, Enova não conseguiu evitar de xingar. Houve tempo suficiente quando a pedra filosofal foi feita, mas não era o caso agora. Ainda assim, este item era definitivamente muito mais valioso que a pedra filosofal. Era um dispositivo projetado para materializar adequadamente o poder do Rei Negro, que a maioria das pessoas nem sabia que existia. Consequentemente, muito trabalho duro e esforço foram necessários. Talvez mesmo que Enova e os outros mestres artesãos se juntassem novamente no futuro, não estava claro se seriam capazes de produzir resultados melhores do que estes. No entanto, o problema era que o dispositivo derivativo de unidade de quebra de jade não era durável. Essa fraqueza era inevitável. Isso porque se Enova tivesse prestado atenção à durabilidade, o dispositivo não seria capaz de extrair adequadamente o poder do Darkness Jade, e havia uma grande possibilidade de que isso apenas fizesse com que o nível de conclusão da foice caísse. Portanto, mesmo que tivessem que abrir mão de sua durabilidade, todos os mestres artesãos concordaram em buscar a melhor eficiência, e esse foi o resultado disso. Embora fosse um item de uso único, Enova estava confiante. No momento em que isso fosse revelado ao mundo, a torre seria virada de cabeça para baixo. O problema era que a pessoa que seria a dona desse item era insensível. Maldito bastardo. Ele sempre me trabalha como um cavalo, mas nem mostra a cara. HMPH. Enova estalou a língua enquanto segurava um cachimbo curto na mão. Embora ele estivesse obviamente insatisfeito, seu olhar estava firmemente fixado em outro lugar. Já era hora dele vir. Como as folhas de tabaco queimando no cachimbo curto, o aborrecimento de Enova brilhou. 0 horas 59 minutos e 47 segundos _88.
0 horas 59 minutos e 47 segundos _ 87. Cabum! Com uma violenta explosão, o Conde Ferenc e o Lorde Vampírico foram destruídos. Eles mal pousaram no chão. Ambos estavam cheios de feridas. Não é fácil, hein? Com uma tosse, o sangue jorrou dos cantos dos lábios do Conde Ferenc. Você é. Ainda estou bem. Não vou cair ainda. Em vez disso, e você? Parece que o espírito vampiro está tremendo desde agora. O Conde Ferenc advertiu o Lorde Vampiro com um olhar preocupado. Ele olhou para a névoa negra que tremia perigosamente, pensando que poderia desaparecer a qualquer momento. O Lorde Vampírico mordeu o lábio inferior e balançou a cabeça teimosamente. Ainda estou bem. Então, isso é um alívio. O Conde Ferenc estava bem ciente de que isso era uma demonstração de bravura valente de sua esposa. Ao enfrentar inúmeros seres divinos que tentavam invadir o mundo da luz, o Alforone não deu sinais de estar abalado. Em vez disso, ele tentou remover a raiz do problema manifestando seu verdadeiro corpo. Claro, a raiz do problema era Ion-Wu. Eles conseguiram lutar contra Alforone após receberem o batismo das trevas, mas Alforone sempre foi muito forte. Muitos dos seguidores já ficaram gravemente feridos, retirando-se do campo de batalha. Houve também algumas mortes. Claro, os feridos foram sugados para as sombras antes de reaparecerem como membros do Diz Pluto. Mesmo assim, não foi fácil lidar com Alforone. Mais da metade do espírito vampiro do qual o Lorde Vampírico se orgulhava estava em estado rasgado. A escuridão era um inimigo que a luz não poderia derrotar, mas a luz também era invencível pela escuridão. Os crentes de Ion-Wu foram mortalmente feridos por causa do poder de Alforone, que usava a luz como fonte. Na verdade, eles não estavam em igualdade. Mesmo assim, o Lorde Vampírico e outros tentaram resistir a Alforone. Eles estavam cheios do desejo de alguma forma acertar um golpe. Alforone deteve todos eles à força. Mesmo que eles escapassem dele, eles teriam que fugir indefinidamente. Eles queriam desabafar sua raiva agora. Se eles não se vingassem, não sabiam quando tal oportunidade surgiria novamente. Portanto, o Conde Ferenc não dissuadiu a obstinação da esposa. Na verdade, ele compartilhou pensamentos semelhantes. Ele lentamente se levantou de onde estava sentado e riu. Também sinto que posso ficar acordado mais alguns dias. Nossa filha também está trabalhando duro. Então vamos fazer isso de novo. Ao longe, o verdadeiro corpo de Alforone caminhou lentamente em direção a eles. Lana estava bloqueando seu caminho, e no céu, um monstro gigante estava lançando violentamente uma saraivada de socos em sua direção. Espíritos dos mortos, por que vocês não seguem as leis da natureza e, em vez disso, vão contra a morte para lutar comigo? Por que você não percebe que todas essas tentativas que você chama de resistência à liberdade nada mais são do que correntes que te prendem e te reduzem a bonecos? Estrondo. Então, de repente, um raio de luz que rompeu junto com os gritos de Alforone mutilou o monstro. Rachaduras se espalharam como teias de aranha por todo o seu corpo, então um homem aleatório de meia-idade apareceu entre essas rachaduras enquanto sons de vidro quebrando soavam. Isso dói. Dói muito. Essa dificuldade infernal é muito difícil para eu, fraco, lidar. Sério? O que ele estava pensando quando ele jogou uma pessoa delicada como eu em um lugar tão pouco sofisticado? Embora, delicado, fosse um termo que não combinava com o skinhead negro com orelhas de coelho, Laplace coçou a cabeça careca enquanto franzia a testa. Ele parecia estar todo dolorido. O Conde Ferenc correu em direção a Laplace e perguntou rindo. Você está bem? Parece que estou bem? Eu não acho. Então, não faça perguntas estranhas. Eu nem tenho tempo para conversar direito porque estou com dor. Mas parece que você está se divertindo. Como assim? Você não está sorrindo? Só então Laplace tocou seus lábios e descobriu tardiamente que os cantos de sua boca haviam se curvado inconscientemente em um sorriso. Isso mesmo. Em vez do mar demoníaco, que estava cheio do fedor de esgoto e do tédio, este lugar é muito melhor. Eu não me arrependeria mesmo se morresse aqui e agora. Você já está morto? Então não é ainda melhor? Ho-ho. Enquanto Laplace ria, a fonte que abalou o mundo lentamente se aproximou deles. Bum, bum. Alforone caminhou lentamente enquanto empurrava a Lana. As leis do mundo giravam em torno dele, agitando a escuridão que estava prestes a atingir o mundo de luz negra. Vou perguntar de novo. Por que você acorrenta suas mãos e pés por sua própria vontade? E por que você se expressa através da resistência? No final, apenas a sua posição mudou. Não é nada mais do que uma repetição inútil de eventos. A voz de Alforone era bastante baixa, como se ele estivesse murmurando para si mesmo. Mas suas palavras ainda ecoavam por todo o mundo da luz e estavam firmemente impressas em suas mentes. A morte é apenas morte. No entanto, a escuridão vai contra isso, e fala muito bem de você, prometendo-lhe uma nova vida e devolvendo-lhe a liberdade. Mas, na verdade, isso faz de você um escravo. Pelo contrário, é apenas uma escravidão eterna. Além disso, você disse que queria se afastar de mim e ascender? Você também está enganado sobre isso. O Conde Ferenc de alguma forma achou que Alforone parecia bastante zangado. Parecia a reclamação de uma existência que ninguém reconhecia. Os andares superiores são apenas o lar de deuses e demônios que consideram criaturas como você apenas como meras feras para criar. Sem pará-los e deixá-los florescer plenamente, os mortais serão sempre levados à ruína.
Não há futuro para as criaturas que têm que viver nesta terra sem bloquear o caminho entre o céu e a terra. Logo, Alforone já estava perto deles. Com isso em mente, o Conde Ferenc tentou dizer-lhe que ele estava errado. Ele queria criticar a estreiteza de pensamento de Alforone de que apenas sua missão era justa e que seus desejos estavam errados. Não, a premissa do seu argumento está errada. Não houve oportunidade para o Conde Ferenc intervir, porque alguém respondeu antes dele. A zombaria na voz da pessoa não foi disfarçada. Suiche, na frente do Conde Ferenc e enquanto bloqueava o caminho de Alforone, o vestígio do corpo de Shajeong-Wu olhou para Alforone com o rosto enrugado. Quais qualificações você precisa ter para julgar esse tipo de coisa, Vivasvati? 00:45, 66_92. 00:45, 66_91. 00:39, 78_87. 00:39, 78_86. Yeon-woo olhou para os deuses e demônios da morte que apareceram em sucessão e juraram lealdade a ele. A princípio, ele ficou curioso para saber por que eles apareceram imediatamente. Porém, depois de um tempo, ele pensou com calma e chegou à conclusão de que não era impossível. Você sentiu minha existência quando completei Sky Wings. No início, não tínhamos certeza. No entanto, quando Vossa Majestade enfrentou o demônio celestial, ficamos confiantes ao ver os vários milagres que aconteceram então. Hel curvou-se elegantemente enquanto se ajoelhava. Foi uma visão inimaginável na linha do tempo original. Yeon-woo pensou que ela estava agindo de forma inocente. Yeon-woo assentiu calmamente. Certamente, ele fugiu do demônio celestial, mas havia mais de uma ou duas sociedades envolvidas em todo o incidente. Deve ter havido alguns seres que podiam sentir os traços da escuridão vindos dele. Ainda assim, nesta época em que muitas sociedades ainda não tinham muito intercâmbio, só havia uma razão pela qual podiam reunir-se num local tão rapidamente. Como esperado, os deuses e demônios da morte estão vinculados por sua própria associação, independentemente de sua afiliação. Claro, o centro disso é o Rei Negro. Eles não juraram lealdade simplesmente porque Yeon-woo era o sucessor do Rei Negro. Já que observaram o processo de sua luta com o demônio celestial, eles devem ter julgado que Yeon-woo era confiável o suficiente. A luta de Yeon-woo para viver inesperadamente levou a uma nova oportunidade. Yeon-woo olhou rapidamente para os deuses e demônios da morte. A maioria deles eram rostos desconhecidos, mas ele localizou alguns conhecidos. Entre eles estava também Azrael, que desapareceu completamente na linha do tempo original. Embora cada um deles transmitisse impressões diferentes, o sentimento que exalavam era o mesmo. Clique, clique, Yeon-woo estava no centro deles. Toda a fé que eles irradiavam estava ligada a ele, e seus domínios estavam ligados a ele como rodas dentadas. Por causa de sua existência, a existência deles também foi validada. Disseram que foi profetizado que eu viria, certo? Yeon-woo sabia que isso significava que estava escrito nas revelações. O Rei Negro adivinhou que eu iria visitar? Se não fosse esse o caso. O Rei Negro encara seu descendente de um sonho distante. Todos os fenômenos e fatos que ocorreram no mundo eram considerados os sonhos do Rei Negro. Então Yeon-woo se perguntou se o Rei Negro sabia que isso fazia parte de seu sonho. À medida que o conceito de morte foi concluído, Yeon-woo pôde sentir claramente os olhares dos seres adormecidos do fundo do mundo concentrados nele. Ele agora tinha certeza de que o Rei Negro estava observando cada movimento seu desde o momento em que entrou nesta lenda. O Rei Negro estava esperando que seu sucessor se apressasse e o encontrasse. Onde o Rei Negro adormeceu, Yeon-woo deliberadamente não usou títulos honoríficos como ele ou pai. Ele sentiu que seria obrigado a ter menos liberdade se usasse tais títulos honoríficos em suas palavras. O Rei Negro está observando seu sucessor com interesse. Hel levantou-se lentamente de sua posição e acenou com a mão no ar. Vou abrir o caminho. Um novo portal se abriu na frente de Yeon-woo, bem como dos deuses e demônios da morte. Além disso, um vasto universo foi revelado. Estava no meio do universo que poderia ser facilmente visto em qualquer lugar. Mas os deuses e demônios da morte estavam entusiasmados e emocionados. Afinal, eles estavam se aproximando do local onde o Rei Negro adormeceu. No entanto, ao contrário deles, a expressão de Yeon-woo endureceu. Ele achou o lugar muito familiar. Era o sistema solar, e ele avistou uma estrela azul que era o terceiro planeta, a Terra. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.